TV Câmara Fortaleza, a fortaleza da nossa cidade é você. Olá, boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos mais uma vez ao ciclo de palestras online da Escola do Parlamento de Fortaleza. Hoje com um tema muito especial e desde maio nós temos aqui viemos contando aqui com a presença de uma pessoa ilustre que está aqui próximo de mim, que vai já falar a respeito do tema. E hoje, inclusive, eu aproveitei e já vesti a camisa, né? Querido Jorge Pinheiro, que está aqui. Eu vesti a camisa amarela. Quem não sabe, a gente está vivendo aí os primeiros dias do Setembro Amarelo, né? E por conta disso a gente trouxe aqui para falar tema relacionado a esse mês de conscientização, nosso querido professor e doutor Fábio Gomes de Matos. Tá? A gente vai falar aqui sobre depressão ou tristeza, né? Como lidar com a saúde mental e a prevenção ao suicídio. Um tema muito importante, todos nós sabemos o quanto a vida é valiosa, né? De cada um de nós, de cada ser humano, e isso é muito, muito relevante para que a gente possa tratar, às vezes com leveza, às vezes com mais seriedade, mas sempre com muita atenção. Então, antes de prosseguir, no entanto, eu preciso fazer aqui aquelas ressalvas, quem já está habituado aqui com o nosso ciclo de palestras online sabe que temos alguns avisos, né? Primeiramente, estamos gravando a nossa reunião, já que isso aqui vai passar também na TV, alguns têm acesso justamente pela TV Câmara Fortaleza, né? O canal 7.2, e a gente também tem as playlists, né? Que estão no canal do YouTube da Câmara Municipal. Então, em razão disso, a gente tem esse momento de gravação. Então, estejam todos cientes, a gente pede também que não abram o microfone, né, que as interações todas sejam feitas a partir do chat. Tá? Escrever no chat ajuda muito a gente a manter esse trabalho bem organizado, certo? As pessoas que, porventura, não tenham se inscrito pelo Simpla, e que queiram um certificado de 2 horas aula, que tem direito, basta colocar o nome completo e o e-mail no chat que a gente também emite esse certificado, tá bom? E por último, eu vou pedir encarecidamente que vocês nos ajudem a melhorar o serviço da Escola do Parlamento de Fortaleza para vocês, respondendo o nosso questionário, que do meio para o fim do nosso encontro a gente coloca aqui o link para vocês responderem, tá bom? Então é isso, gente. A gente já tem um tempinho para correr aí com o Dr. Fábio, que muito nos orgulha estar aqui, viu, Dr. Fábio? Muito obrigado pela sua presença. Eu gostaria, antes de passar a palavra ao querido vereador Jorge Pinheiro, porque foi ele que trouxe aqui essa sensibilização junto à escola. Desde maio, a gente está conversando sobre essa possibilidade e calhou, acho que não por coincidência, de ser na primeira semana cheia de setembro, já que dia 10 agora a gente tem justamente o Dia Mundial, né, de conscientização a respeito desse tema. Então, antes de qualquer coisa, seja muito bem-vindo, viu, vereador? Muito obrigado pela sua presença, que nos ilustra. E, por favor, gostaria de saber de você o principal motivo pelo qual um vereador traz esse tema para o seu mandato. Uma coisa que é tão delicada, que às vezes as pessoas fogem, mas que a gente precisa debater, né? Sem dúvida. Boa noite, Sávio. Boa noite, doutor Fábio Gomes de Matos e Souza, grande amigo. Boa noite a todos aqueles que estão acompanhando essa palestra online e aqueles que vão assistir também posteriormente, né? Primeiramente dizer da chegada até esse momento, né? Eu não posso deixar de falar, isso aí para mim é recorrente. Eu sou pró-vida, sou defensor da vida desde a sua concepção até o seu ocaso natural, e por isso estou sempre vendo e procurando tudo aquilo que tem, de alguma maneira, atacado a vida, diminuído sua qualidade, ou feito com que o povo fortalezense caminhe aí para a morte, vamos dizer assim. Então a gente sempre quer e defende
a vida. E aí, numa das palestras, numa audiência pública em 2017, o doutor Fábio Gomes de Matos estava aqui, a pedido do vereador doutor Porto, salvo engano, e nessa audiência pública, o doutor Fábio Gomes de Matos diz que se nós estivéssemos, se fosse catalogado o suicídio como uma doença, nós estaríamos vivendo uma epidemia. Aquilo me chocou, e aí ele mostrou diversos números, e aquilo me chamou muito a atenção, porque por mais que nós soubéssemos um pouco sobre o tema, sobre a questão do suicídio, os números eram alarmantes, e de lá para cá tem crescido, não só no Brasil, mas em Fortaleza, né? E uma série de razões pelas quais nós precisaríamos elaborar políticas públicas que possam, de fato, diminuir esses números. Nós não podemos olhar para tudo isso e simplesmente dizer, fazer o quê? Não, temos o que fazer. E por isso a gente foi, a partir de diversas conversas, audiências públicas, reuniões com o doutor Fábio Gomes de Matos, conhecendo o Pra Vida, que é um programa de extensão da Universidade Federal do Ceará, que é o programa de apoio à vida capitaneado pelo doutor Fábio Gomes de Matos. A gente foi entendendo e vendo o que nós poderíamos fazer enquanto vereador, né? E aí foi a partir daí que nós propusemos diversos projetos de lei, diversas ações, programas, nós cutucamos muito o Poder Executivo, e aí, de fato, nós tivemos aí a elaboração do Plano Municipal de Prevenção e Pós-Venção ao Suicídio. Nós tivemos aí diversos projetos que estão tramitando na Câmara de Vereadores, e alguns já estão em execução, como é o caso, por exemplo, de diversos requerimentos que nós fizemos para implantação de barreiras anti-suicídio nos viadutos e pontes de Fortaleza. Temos aí o programa Sentinelas da Manhã, que se fundamenta aí num programa mundial, que é o Gatekeepers, que é para que nós tenhamos os profissionais da saúde, os profissionais de educação, treinados para entender quando uma pessoa, perceber quando uma pessoa que lida com elas, seja ali da rede de educação, um aluno, um professor, um colega da rede de educação, seja na rede de saúde, quando alguém procura uma unidade, quando um colega da rede de saúde está com uma crise de ideação suicida, ele manda sinais. E quando você percebe esses sinais, você pode ajudar, você pode se aproximar e também encaminhar, porque não adianta só a gente ouvir. É preciso encaminhar para, por exemplo, o Pra Vida, que já está aí há 19 anos trabalhando, já salvou quase 3.000 vidas, pessoas que estavam com uma crise de ideação suicida e que, ao serem encaminhadas para o Pra Vida, puderam ter um tratamento, um cuidado e assim seguir a sua vida, né? A gente precisa saber dessas informações, e é por isso que nós temos promovido diversos debates, audiências, e propusemos, né, que houvesse essa palestra online aqui pela Escola do Parlamento com o Dr. Fábio Gomes de Matos e Souza, para que ele pudesse falar um pouco sobre esse tema para todos nós, né? Depressão ou tristeza, como lidar com isso e o que fazer nestes casos, porque a gente sabe aí, ele vai falar que cerca de 90% dos casos aí de depressão estão associados a um transtorno à saúde mental, e principalmente à depressão. Então, com isso, a gente pretende contribuir. Eu agradeço desde já, né, mais uma vez ao doutor Fábio por estar, por disponibilizar, por esta luta incansável, né, sempre falar tanto dos cuidados para com a saúde mental, como também nessa questão da prevenção ao suicídio. Então, já falei muito, mas eu queria, através dessa fala, poder também prestar os meus agradecimentos por todo o trabalho, dizer que estamos juntos. Setembro Amarelo, a gente não trata da questão da prevenção ao suicídio somente no mês de setembro, mas eu acho que esse é um mês emblemático para nós chamarmos a atenção da sociedade, para chamarmos a atenção de outros parlamentares, para que nós possamos pensar em políticas públicas que serão implementadas não somente no mês de setembro, mas durante todo o ano. E o mês de setembro serve como esse alerta para nós, né, como esse chamado à consciência, à ação. Então, agradeço, doutor Fábio, dia 10
de setembro, estaremos juntos lá na Beira-Mar, na Caminhada para a Vida, a partir das 16 horas, também neste dia, para chamar a atenção da sociedade para a prevenção ao suicídio. Maravilha, ótimo. Na verdade, querido vereador, você não falou demais, você colocou, inclusive, pontos importantíssimos, apresentou muito bem o doutor Fábio Gomes de Matos e Souza, que é professor da UFC também, né, de medicina, psiquiatra, e, professor, você fique à vontade, a casa é sua, como disse o querido Jorge, nós temos noção do quanto é importante trabalhar esse tema, né, com todos os tabus que estão envoltos. Claro, você é o especialista, você vai falar, estamos ansiosos por ouvir você, eu só queria pontuar esse agradecimento e as nossas boas-vindas. Fique à vontade para se apresentar, o quanto mais precisar, e para entrar no tema também. Boa noite a todos. Primeiro de tudo, eu quero agradecer o convite tão gentil, né, e tão educado que vocês me formularam para estar aqui junto com vocês no dia de hoje. E agradecer especialmente ao nosso querido vereador Jorge Pinheiro, que tem sido um companheiro incansável nessa campanha de nós evitarmos essas mortes que, por definição, são evitáveis, né? E para isso, como bem disse o vereador Jorge Pinheiro, é necessário que nós possamos discutir com a sociedade, discutir com o gestor, discutir com o parlamento, medidas, maneiras e formas de nós reduzirmos esse problema. Esse problema pode ser reduzido? Com certeza que sim. De 2000 até 2019, antes da pandemia, porque a pandemia, obviamente, alterou todas as estatísticas que vinham acontecendo normalmente. Então, vamos falar de 2000 até 2019. O mundo inteiro diminuiu a taxa de suicídio em torno de 17%. Eram 800 mil suicídios por ano, hoje são 700 mil. Então, houve uma redução, por quê? Porque houve a adoção de políticas públicas para que esse número fosse reduzido. Infelizmente, no nosso país, esse número aumentou e chegou a 19% de aumento de 2000 até 2019. Hoje, cerca de 17 mil brasileiros morrem por suicídio por ano. Esse número, o que é que implica para o Ceará? É que em torno de 700 cearenses são mortos pela questão do suicídio a cada ano. Ou seja, praticamente 2 cearenses por dia. E em Fortaleza e região metropolitana, 1 cearense morre por suicídio a cada dia. Não estamos falando do ato do suicídio, mas também tem as tentativas de suicídio, que muitas vezes inutilizam aquela pessoa, traumatizam toda a família. E, assim, a comparação é que, para cada suicídio cometido, existe 20 atos de tentativa de suicídio. Então, se a gente for colocar isso em números, né, seria 17 vezes 20, 17 mil vezes 20 seriam as tentativas de suicídio. Então, isso é um número absolutamente gigantesco que a gente precisa tomar alguma medida em relação a isso. E é possível reduzir? Claro que é, o mundo tem demonstrado que é possível reduzir, né? Eu não sei, Sávio, eu agradeço a você, se não seria o momento de a gente projetar aqueles slides que eu te enviei. E se você poderia passá-los só para dar uma estrutura melhor a essa minha fala. Obviamente que depois dessa fala, a gente abrirá o espaço para quem quiser discutir o tema, quem quiser pontuar alguma questão que precisa ser melhor esclarecida e aprofundada, a pessoa vai ficar totalmente à vontade. Então, eu vou pedir ao Sávio para colocar os slides aí na tela e, a partir daí, a gente vai conversar com vocês sobre isso. Então, assim,
começa com o título aí, né, de depressão. Por que que depressão é um título tão importante, né, para que a gente possa discuti-lo com essa profundidade? Porque depressão é uma doença extremamente incapacitante. A Organização Mundial de Saúde levantou a seguinte questão na década de 80 do século passado. Eles se perguntaram quais são as doenças que mais incapacitam a humanidade. E, na época, a Organização Mundial da Saúde não tinha uma métrica, não tinha um instrumento para medir essa questão. O que é que foi feito, então? Eles pediram ao Banco Mundial, constituíram um comitê para estudar como seria feito essa métrica. Eu acho que, enquanto isso, né, inclusive tem algumas pessoas que estão dizendo que querem entrar, né, eu acho que uma das coisas que eu já tenho ouvido o doutor Fábio falar muito é que a depressão, que é considerado o mal do século, ela hoje é uma das doenças mais incapacitantes. O doutor Fábio Gomes já retornou. Perfeito, doutor. Fique à vontade. Tá o microfone. O seu tá mudo agora no momento, doutor. Se você puder. E agora? Pronto, agora perfeito. Certo? Então, Tudo pronto. certo. Então, assim, e a coisa mais em relação a essa questão da incapacitação provocada pelas doenças mentais, é que elas são responsáveis por 28% da incapacitação que existe no mundo. 28%. Então, de todas as doenças, você imaginar que um grupo de doenças é responsável por 28%, né? É muito alto. E isso nos leva, e daqui a pouco a gente vai falar sobre isso, que medidas a gente pode fazer para que essa questão seja melhor debelada e debatida e reduzir os seus impactos. Se você puder passar o próximo, Sábio, por favor. Bem, eu acho... Perdão. Passa o próximo, por favor. Isso, eu acho que esse é o primeiro, né? Isso. Tá aqui. Vamos lá, o próximo. Aqui são meus conflitos de interesse, que basicamente eu não vou falar de nenhum remédio, então não existe muito aí um conflito de interesse. Se você puder passar o próximo, por favor. Bem, então os objetivos, eu acho que dessa aula seria a gente levantar essas questões, né? Esses problemas. Se você colocar no modo slide, eu acho que fica melhor, viu, sabe? Porque não está no modo slide. Se você puder colocar naquela, tipo um cálicezinho que tem, logo abaixo, eu acho que fica mais visível para todo mundo. Mas se não puder, a gente continua assim mesmo. Então, lá embaixo, normalmente tem um cálicezinho que é para evitar essa diminuição aqui do slide propriamente dito. Muito bem. Então, o objetivo seria que nós discutíssemos, né, quais os fatores que a gente estaria envolvido nessa questão da depressão e nessa questão de como essa depressão se relaciona com o objetivo que esse mês é a discussão fundamental de suicídio, de prevenção ao suicídio, de tentativa de suicídio, de automutilação, e todos esses aspectos estão interrelacionados. Vamos passar para o próximo, por favor? Bem, uma das questões mais importantes é a relação entre depressão e criatividade. Vocês estão vendo aí uma foto, né? Uma foto não, um autorretrato do Van Gogh. Van Gogh é reconhecidamente uma pessoa que tinha um transtorno, que é o transtorno mais associado com suicídio, que é o transtorno bipolar. Então, esse transtorno, embora a depressão seja, porque epidemiologicamente é muito mais frequente do que o transtorno bipolar, a depressão ela tem uma quantidade de
de pessoas que afeta muito mais. Você 15% da população em qualquer momento no mundo tem depressão, enquanto que o transtorno bipolar é em torno de 3%. Veja bem, mas que as pessoas que têm transtorno bipolar têm um risco de suicídio muito maior do que as pessoas que têm depressão unipolar, como nós chamamos, aquela pessoa que só tem depressão. Então, o Van Gogh teve uma morte bastante traumática, né? Porque ele, obviamente, todos sabem que ele morreu por suicídio, né? Então, essa relação de depressão com incapacidade, mas ao mesmo tempo com criatividade, e nós temos, né, o Fernando Pessoa, que era uma pessoa reconhecidamente com transtorno bipolar, quadros depressivos bem clássicos, o Shakespeare, que era outra pessoa, o Picasso, que também tinha transtorno bipolar, enfim, muitas e muitas pessoas têm depressão e muitas dessas depressões têm do transtorno bipolar. Então, é extremamente importante para todos nós sabermos de que tanto a depressão por transtorno bipolar, como essa depressão mais que a pessoa só tem depressão, que é unipolar, ambas estão associadas a essa questão do suicídio. E são as duas doenças mais associadas ao suicídio. Mas tem outras, como o nosso querido vereador Jorge Pinheiro mencionou, mais de 90% dos suicídios estão relacionadas com transtorno mental. Qual é o próximo da lista? Vamos passando os slides e aí a gente vai falando também sobre esses próximos slides, né? Doutor Fábio, me perdoe lhe interromper. A gente estava tendo um conflitozinho aqui com os slides, mas agora eu acho que eu consegui um jeito de visualizar melhor, tá? Só um instante, é por isso que eu estou tirando. Tá, pois não. Se ficar à vontade. Pronto, a gente já consegue uma visualização melhor, né? Aquele modo... Isso, exatamente. Pronto. Era uma questão de software, mas deu tudo certo. Era esse o que eu queria. Então a gente sabe que depressão, só voltando a esse slide aí do Van Gogh, né? A gente precisa ter um diagnóstico correto. Como é que esse diagnóstico é feito? Ele é feito através de 2 sistemas de classificação. Um da Organização Mundial de Saúde, que a gente chama de CID, que é o Código Internacional de Doenças, e o outro que é o DSM, que é da Associação de Psiquiatria dos Estados Unidos. O DSM, que é o Manual de Diagnóstico Estatístico, que é basicamente semelhante ao CID, só que ele é mais operacional. Então, de acordo com o DSM, são 9 sintomas de depressão, e desses 9 sintomas de depressão, é necessário que 5 deles existam ao mesmo tempo durante 2 semanas. Então, vem aí o primeiro diferença importante, né, de depressão e tristeza. Muitas vezes a pessoa está 1, 2, 3 dias triste porque aconteceu alguma coisa que essa pessoa ficou muito chateada, não está dormindo bem, está com falta de ânimo. Isso é depressão? Resposta, não. Por que não? Porque não tem 5 sintomas e esses sintomas não duraram 2 semanas. Então, é importante ver que depressão é doença, tristeza é uma coisa normal, né? A gente tem que ter essas definições claras, né? E é importante a gente ter um histórico do paciente. Então, é importante que a família, os amigos, né, nos relatem como é que era o estado daquela pessoa antes de essa pessoa ficar acometida de depressão. E aí eu quero falar de uma terminologia que é muito importante, né? Você não é depressivo, você não é bipolar, você não é hipertenso, você não é diabético. Por quê? Porque a complexidade do ser humano não pode ser reduzida à doença que a pessoa tem. Então, a pessoa tem depressão, tem diabetes, mas ela não é aquela doença. Ela não é hipertensa, ela tem hipertensão. Ela não é depressiva, ela tem depressão.
Então, é importante porque isso aí diminuiria em muito a questão do estigma e a questão da discriminação que é feita com transtorno mental, né? Então, as pessoas usualmente, através desses rótulos que não fazem nada bem, têm essas dificuldades claras de aceitar que o transtorno mental, primeiro eu vou até cometer aqui talvez um sacrilégio, né, com o conhecimento médico, porque no conhecimento médico, na literatura médica, fala que tem transtorno mental e transtorno físico, transtorno orgânico. Ora, se transtorno mental não é físico, ele acontece no perispírito aqui, né? Porque até onde eu saiba, o cérebro é orgânico. Então, obviamente, aí já começa um começo de discriminação. É o único grupo de sintomas que é considerado mental, mas não é orgânico. E, obviamente, ele é orgânico, ele acontece no cérebro, ele tem componentes orgânicos bem claros. Então, isso, tudo que eu estou falando, é para a gente tentar reduzir ao máximo essa questão da discriminação. Vamos passar ao próximo, sabe? Então, hoje, a gente sabe muito bem que é muito mais fácil você encontrar um quadro depressivo em famílias que já têm depressão. Então, tem um componente genético na depressão? Com certeza que tem. Né? Não é só isso, acontece coisas na vida das pessoas que causam depressão. Um exemplo claro disso, qual é? É a questão do abuso. O abuso sexual, a negligência, o abuso físico, eles são preditores importantes de um quadro depressivo no futuro. Né? Essa questão da resiliência, de hoje a sociedade, especialmente os jovens, terem um limite de tolerância muito pequeno com a frustração, isso também pode ser um preditor importante de depressão. A falta de ligação nossa, né? O Emil Durkheim, que foi um grande teórico do suicídio, dizia que quanto mais vínculos sociais você tiver, mais protegido você vai estar do suicídio e de depressão. E vale o contrário. Então, se eu tenho vínculos com Deus, vínculos com os amigos, vínculos com o esporte, com a música, com os vizinhos, com os colegas de trabalho, eu ficarei mais protegido de depressão e de suicídio do que o contrário. Então, é importante também a gente entender isso. Agora, a neuropatologia de depressão. Existem alterações claras em alguns sistemas cerebrais, como o sistema da serotonina, o sistema da dopamina, o sistema da noradrenalina, todos eles têm uma neuropatologia bem clara, que estão alterados no que a gente chama teoria dos neurotransmissores, né? E as medicações, elas podem ajudar a regularizar esses sistemas. Mas as medicações vão resolver todos os problemas? Não. As medicações diminuem sintomas. Quem resolve problemas somos nós, né? As medicações talvez dêem uma ajuda para você encarar de uma maneira diferente e talvez mudar o curso da sua vida. Então, é importante a gente entender que hoje o tratamento de depressão é multidisciplinar, com viés interdisciplinar. Então, por exemplo, no Pra Vida, nós, psiquiatras, atendemos lado a lado, junto a junto, com psicólogos, assistentes sociais e enfermeiros. Então, essas pessoas são extremamente importantes como participantes da equipe da saúde mental. Então, o psiquiatra é um desses componentes. E os outros têm, todos eles, com o seu saber, com a sua sapiência, um papel importante para isso, né? Um ponto também que é importante a gente lembrar é que hoje tem avançado muito como você pode ver as alterações que a depressão causa através da imagem, né?
você tem imagens da ressonância, do PET, da tomografia, todos eles têm cada vez mais detalhes sobre as pessoas que têm depressão. E uma questão importante é da neuropsicologia. Então, é importante a gente entender que a terapia psicológica faz parte fundamental do tratamento, né? A gente não pode só achar que as medicações são as pílulas da felicidade, o que não é verdade. As medicações ajudam, mas tem o seu limite, e é importante que a pessoa encontre formas e maneiras de lidar com seus problemas de outra maneira, que não tão patológica, que não adoeçam tanto essa pessoa. Eu acho que a gente pode passar para o próximo slide, sabe? Né? Então, um estudo histórico da depressão, a gente já sabia que desde o Egito Antigo, né, nós temos quadros depressivos. E tem um suicídio famoso na questão do Egito, que é o suicídio da Cleópatra, né? Então, o suicídio não é nada de novo na humanidade, ele é tão idoso quanto a humanidade, né? E essa é uma questão que permeia todas as sociedades, todas as classes sociais, todas as raças, né? Não existe um quadro de que não, naquela sociedade, naquela cultura não tem depressão. Não é verdade. Agora, tem pessoas que são mais expostas à depressão do que outras. Como assim? As mulheres, por exemplo. Né? Em todos os países, as mulheres têm o dobro de depressão do que os homens. Aí você pergunta por quê, né? Essa resposta não é fácil de ser respondida. Primeiro, as mulheres têm alterações biológicas que nós não temos. A questão da menopausa, a questão da menstruação, a questão dos encargos que a sociedade coloca, né? A gente diz na brincadeira lá na universidade que a mulher cuida de todos os seres, da casa, das crianças, do colégio, da cozinha, da criada, né? É muito ser, e além disso ela tem que trabalhar e ser uma boa filha, ser uma boa mãe, ser uma boa dona de casa. Então é muita pressão para a mulher aguentar tudo isso. Então esse é um fato que historicamente a gente tem observado que as depressões são muito mais frequentes no sexo feminino. Eu acho que a gente pode passar para o próximo. Bem, o Hipócrates falava, só para dar um pequeno laço histórico, Hipócrates é considerado o pai da medicina, né? E ele falava que a bile negra era responsável pela depressão, né? Então, esse distúrbio que nós chamamos hoje de depressão era chamado de melancolia até o século XIX. Então, depressão é um nome novo que a gente está dando a esse quadro, que é uma pessoa que perde o interesse pela vida, e tem dois critérios fundamentais na melancolia e, obviamente, na depressão, que é o nome novo da melancolia, que é a anedonia. Eu perco o interesse ou prazer nas coisas que eu gostava de fazer, e eu tenho o humor triste, tudo eu encaro com pessimismo, nada tem graça na minha vida, eu não me interesso mais por coisas que eram um foco de interesse na minha vida. Então, esse quadro melancólico ainda hoje existe, que a gente só chama os quadros mais graves, são as pessoas que têm não só depressão, mas o que a gente chama de depressão melancólica, né? Vamos passar o próximo, sabe? Bem, essa história da mulher, vejam bem como é antiga. Já na Grécia, o Hipócrates descrevia esse caso, né? É uma mulher com uma certa alteração melancólica da mente, por alguma tristeza acidental, tornou-se afetada pela falta de sono, aversão à comida. Na primeira noite, ela experimentou medo, uma fala excessiva, desespero. Na segunda, o mesmo estado, sem sono. Na terceira, ela teve um desejo de dormir, mas novamente ficava acordada.
Então, o Hipócrates está descrevendo um quadro que é muito interessante, né? Essa questão dos componentes orgânicos da depressão. A questão da insônia, que é muito comum, a questão da falta do apetite, da falta de energia, da falta de vontade de se levantar da cama para escovar seus dentes, tomar um banho, né? Então, tudo isso fazia com que a depressão seja uma doença bastante incapacitante, né? Vamos para o próximo, por favor? Bem, esse problema da depressão na nossa sociedade é exacerbado por uma questão que é muito social, né? A nossa cultura judaico-cristã, ela nasceu nessa questão bíblica, que o primeiro milagre de Jesus, que eu acho que não foi muito politicamente correto, foi transformar água em vinho, né? E aí o álcool é uma sociedade imersa em álcool, a nossa sociedade ocidental, né? E o álcool é o quê? Um depressivo. Tem aquela coisa inicial de liberação de dopamina por um instante, as pessoas ficam um pouco mais alegres naquele momento, mas no segundo momento, que é o dia seguinte, é o que nós chamamos popularmente de ressaca, que é um quadro de depressão induzido pelo álcool. Então, o cérebro já não funciona muito bem. Outros pontos importantes de depressão é a questão da comida, do ácido fólico. A gente não se alimenta bem, se alimenta com comidas muito saturadas, que isso é um dos problemas. E o terceiro problema que está aí no slide aí é a questão da atividade física. Então, a gente brinca na faculdade que nós somos homo erectos, mas estamos tornando-nos cada vez mais homo sentatos, homo deitatos e ficamos homo obesos, né? Então, esse é uma das questões assim fundamentais. A gente tem que voltar a ser homo erectus, né? Porque a gente acha que a atividade física hoje eu não tenho saco, eu não tenho tempo, eu não tenho isso, eu não tenho aquilo, mas é fundamental que nós voltemos a ser seres humanos, e seres humanos são bípedes, eles não são para ficar sentado nem deitado. Mas, infelizmente, na cultura ocidental moderna, nós temos isso. Então, nós temos várias coisas que agravam um quadro depressivo. O excesso de álcool, a falta de atividade física, né? E a alimentação inadequada. Vamos para o próximo slide, por favor. O Galeno foi um médico romano extremamente importante, e aí ele identificou que esse estado melancólico poderia ter uma conexão com as funções psíquicas. E aí houve um grande avanço, porque aí o quadro de depressão passou a ser realmente um quadro entendido como relacionado com o cérebro, né? E esse quadro de depressão teve uma evolução, então, durante a Idade Média e durante após o Renascimento, até que tem um livro clássico de um escocês chamado Robert Burton, que é A Anatomia da Melancolia, de 1652. Então, nesse livro, ele descreve o que hoje nós sabemos exatamente o que é de um quadro depressivo. Então, desde 1652 já estava descrito tudo o que a gente sabe em termos de sintomatologia de depressão. Vamos passar ao próximo, por favor. Bem, e o diagnóstico eu já falei, né? Eu não vou repetir. Então, são 5 sintomas por 2 semanas. Tem que ter, por definição, ou humor deprimido, ou a falta de interesse ou prazer nas coisas que eu gostava. Para o próximo, por favor. E aí são os sintomas, né? Então, eu tenho esses 9 sintomas aí. Mudanças no apetite e no peso, sono alterado, agitação ou retardo motor, energia diminuída, sentimentos de invalidade ou culpa, dificuldade de pensamento, concentração, tomar decisões,
e pensamentos recorrentes de mortes, ideias de suicídio, tentativas de suicídio e, infelizmente, suicídios cometidos. Então, aí está os grandes problemas do suicídio. Suicídio tem os Ds, né? A gente chama que é a doença dos Ds. O D da depressão, o D da desesperança, eu não tenho esperança que as coisas vão melhorar, o D do desamparo, eu me sinto que ninguém pode me ajudar, o D do desemprego, muitas vezes, o D do divórcio, que é muito frequente, o D da dependência química, e juntando todos esses Ds, você pode ter um quadro, infelizmente, de suicídio. Então, quanto menos Ds as pessoas tiverem, melhor será o prognóstico e a vida dessas pessoas. Próximo, por favor. Então, esses sintomas têm que existir durante esses 15 dias, por todos os dias, por quase todas as horas desses dias. Não pode ser uma coisa ocasional para a gente considerar que é um quadro depressivo. Próximo. Bem, e aí a classificação desses sintomas, né? Eu não vou repetir, mas tem sintomas, obviamente, do pensamento, da cognição, tem sintomas mais corporais, mais neurovegetativos. Então, tem toda uma pleiade de sintomas para a gente definir um quadro de depressão. Próximo. Esses qualificadores de depressão. Você pode ter uma depressão leve, moderada, você pode ter uma depressão com traços psicóticos, você pode ter uma depressão que possa ter uma remissão parcial, uma remissão total, pode ser uma depressão crônica. Então, quais são os quadros mais graves? Obviamente são aqueles crônicos, né? E aí é que a gente tem que fazer uma avaliação muito interessante. Quem é que tem mais risco de suicídio? É uma pessoa que tem uma primeira depressão ou uma pessoa que tem depressão crônica? A gente poderia pensar que seria aquele que tem depressão crônica. Não é verdade. São aqueles que têm as primeiras depressões e que têm essa desesperança, esse desespero, de que é outro D também, né? O desespero, eu não encontro saída para aquele quadro. Então, é importante a gente detectar no primeiro episódio, porque esse primeiro episódio são normalmente em pessoas mais jovens, adolescentes, adultos jovens, que podem tentar suicídio de uma forma impulsiva, né? O adolescente, o adulto jovem, é muito mais impulsivo do que a pessoa de meia idade. Então, a pessoa de meia idade faz planos. Os adolescentes e adultos jovens, às vezes, não faz plano suicida. Eles simplesmente, da ideação, vai direto para a tentativa. Então, às vezes, não dá tempo da gente ajudar essas pessoas. Então, é importante a gente estar atento à depressão em adolescentes e em adultos jovens. Vamos para o próximo, por favor. Então, esses sintomas, muitas vezes, é complicado porque, às vezes, a família, os amigos dizem, não, é uma fase, é o jeito dele, é o jeito dela, isso vai passar. Não, não é verdade, né? A gente tem que entender que a depressão é camaleônica, ela tem diversas faces, diversas maneiras de aparecer. E uma das maneiras que é muito comum, especialmente em adolescentes, é a questão da irritabilidade. Muitas vezes os adolescentes não ficam deprimidos, eles ficam irritados. Eles ficam com o humor muito à flor da pele, qualquer coisa o chateia, e muito frequentemente isso é considerado como sendo um quadro normal para aquela situação. Não é. A gente deve pedir a ajuda de um profissional da saúde mental para que a gente possa fazer o diagnóstico adequado e o tratamento que seja recomendado. Próximo, por favor. Bem, esses esquemas de classificação, né, eu vou passar porque eu já mencionei a maioria deles. Já falei também do unipolar versus bipolares também, né, já falei
falta falar um pouco aí, talvez, desses sintomas primários ou secundários. Muitas vezes tem doenças crônicas que causam depressão. A pessoa com tuberculose, com sífilis, com AIDS, com câncer, muitas vezes tem um quadro que a gente chama depressão secundária. E, obviamente, a gente precisa tratar o problema primário, que vamos pensar que seja um câncer, mas também precisa tratar o problema secundário. E na época do Freud, havia essa questão da depressão psicótica versus neurótica. Hoje, a gente não usa muito neurose. A gente percebe que hoje a psiquiatria entende que o que é o básico da neurose é a ansiedade. Então, hoje a gente não chama mais transtornos neuróticos, chama transtornos de ansiedade. Não é que o comum é a ansiedade. Aí você me pergunta, pode existir ansiedade e depressão na mesma pessoa? A resposta é sim, claro que sim. E ainda pode ter outra coisa que é o estresse, que é o burnout. Para ser bem didático para todo mundo, a gente diz que o deprimido tem um excesso de passado, o estressado tem um excesso de presente e o ansioso tem um excesso de futuro. Então, se a gente procurar tirar esses excessos das pessoas e as pessoas encararem o futuro e o passado e o presente de uma maneira não tão preocupante, não tão focada em todas as possibilidades. E isso é uma das questões fundamentais que a gente trabalha com os nossos pacientes lá no hospital. Qual é? É que para o ansioso, tudo que é possível pode ser real, né? E aí eu faço a pergunta, muitas vezes, que eu vou fazer aqui retoricamente para vocês. Eu pergunto assim, é possível nevar no Ceará? Obviamente que é possível nevar no Ceará. Aí eu mudo a pergunta. É provável nevar no Ceará? E obviamente que não, porque nunca nevou no Ceará, porque é que vai nevar hoje à noite, né? Então, assim, a gente tem que trabalhar com os pacientes que nem tudo que é possível pode se tornar realidade. É muito melhor eles focarem nas probabilidades do que nas possibilidades. Então, isso aí, esse quadro neurótico diminui muito. Eu vou pensar no que é provável, não no que é possível. É possível que o mundo se acabe agora, que alguém aperte a bomba lá, o botão da bomba? É possível, né? Mas eu acho que não é provável, porque não interessa para ninguém apertar esse gatilho, né? Porque numa guerra nuclear, ninguém não tem vencedores, só tem derrotados, né? Todo mundo sai morto, então ninguém vai viver para contar a história. Então, a gente precisa ver o que é possível nós fazermos nas nossas vidas, tá certo? Vamos passar para o próximo, por favor. Né? Esse esquema de classificação também eu já mencionei, que pode ter uma agitação com retardo motor, com agitação, né? Vamos para o próximo, por favor. E aí, esses subtipos, né, que a gente já tocou algumas vezes, né? Especialmente da melancolia, que eu me detive um pouco mais de tempo, que está mais associado com o quadro de suicídio. O próximo. E aí, essa questão do transtorno unipolar e bipolar tem uma dica muito simples. Essa pessoa tem transtorno unipolar ou bipolar. Se ela tiver demais na vida dela, é muito provável que a depressão seja do transtorno bipolar. O que é demais? Namorei demais, troquei de mulher demais, troquei de emprego demais, troquei de cursos de especialização demais, troquei de carro demais, me envolvi demais em muitos acidentes, tive comportamentos que foram demasiados na opinião das outras pessoas, em termos de inadequação de comportamento. Então, se eu encontro uma pessoa que tem depressão e tem esse histórico, é muito provável que ela tenha transtorno bipolar. E é importante isso, porque o foco muda completamente. Eu não posso, pelo menos não devo passar um antidepressivo para a pessoa que tem transtorno bipolar. Por quê? Porque o antidepressivo pode elevar tanto o humor da pessoa que coloca essa pessoa na mania. E aí você está fazendo um desserviço para essa pessoa. Então, uma história clínica bem colhida, bem feita, é fundamental para que a gente possa ajudar essa pessoa.
né, a ter um diagnóstico correto e não a gente fazer um diagnóstico de uma forma apressada, assodada, que só vai prejudicar isso. Para isso, a gente não pode ter, o que muitas vezes acontece, consultas rápidas de 3, 5, 10 minutos. Isso não é razoável. Muitos planos de saúde só autorizam 20 minutos, 15 minutos com esse paciente. Eu acho isso um absurdo, eu acho isso que a medicina não pode ser realizada dessa maneira. E eu acho que nenhuma especialidade que trata de ser humano pode ser realizada com esse tipo de produção em massa de diagnósticos, né? Aí a gente já falou um pouco, né, dessas diferenças, porque a depressão bipolar usualmente é considerada uma depressão atípica. Por quê? Porque essa depressão, a pessoa come demais, dorme demais, ela tem muitas atividades no demais e não no de menos. Na depressão bipolar, a pessoa come menos, perde peso, essa pessoa não tem falta de energia, essa pessoa tem uma depressão retardada, enquanto que na depressão bipolar pode ser exatamente o contrário. A pessoa dorme demais, come demais, é mais agitada, né? E tem uma necessidade de sono menor. Não é que ela tem insônia, é importante a gente entender isso. A depressão unipolar, a pessoa tem dificuldade para dormir. Na depressão bipolar, ela dorme pouco e já se sente recuperada. Então, então eu queria fazer uma diferença importante para todos vocês. Insônia é diferente de necessidade diminuída de sono, né? Para que a gente possa ter bem claro esses dois conceitos, que para nós é importante. Próximo, por favor. Bem, uma das questões aí são as prevalências que a gente vai ver nas estatísticas internacionais. Essa aí é uma estatística baseada no DSM-4 e foi feita lá nos Estados Unidos, num estudo chamado National Comorbidity Survey, que foram mais de 9 mil pessoas entrevistadas. E eles observaram isso, né? M é male, né? E F é female. Então, como vocês podem ver, o total dá em torno de 10% da população com depressão maior, 12,5% com distimia. O que é distimia? É aquela depressão leve, persistente, que usualmente a gente chama de uma pessoa chata, né? José, vamos para a praia? Não, tem muito sol. Então, José, vamos assistir um filme? Eu não, só tem passando filme besteira. José, vamos conversar comigo? Ah, não, rapaz, eu estou tão cansado. José, deixa eu ir na tua casa? Não, rapaz, eu quero dormir. É sempre aquela pessoa meio chatinha, e essa pessoa pode ter uma doença chamada distimia, né? E pode ter um quadro de depressão bipolar. Vejam bem que, juntando tudo isso, dá mais ou menos 15% da população, né? Que a gente vai ter esse tipo de estatística, né? Eu só quero demonstrar com isso, nesse slide, como a depressão é prevalente na nossa sociedade, né? Próximo, por favor. Bem, aí vamos entrar aqui no tratamento. Então, o que é que muitos pacientes perguntam para mim, doutor, quanto tempo eu vou tomar medicação? E aí tem uma regra que é muito comum usada por nós psiquiatras. Qual é essa regra? É que se eu tenho um quadro depressivo, eu tenho 50% de chance de ter o segundo. Se eu tenho o segundo, eu tenho 70% de chance de ter o terceiro. E se eu tenho o terceiro, eu tenho 90% de chance de ter o quarto. Então, depois do terceiro quadro depressivo, nós não costumamos parar com a medicação. Por quê? Porque certamente vai vir uma nova depressão por aí. Agora, isso tudo muda com a questão do suicídio. Vamos supor que na primeira depressão a pessoa tenta suicídio. Quando é que eu vou substituir ou parar com essa medicação com essa pessoa? Eu vou responder para vocês, nunca. Por quê? Porque eu não vou submeter essa pessoa a uma nova situação em que ela possa atentar contra a sua própria vida. Não é razoável que a gente possa fazer isso, né? Então, as medicações,
elas são úteis em muitos aspectos. Entretanto, tem medicamentos que causam depressão. Por exemplo, os benzodiazepínicos, que são muito usados para tratar a ansiedade. É o clonazepam, o alprazolam, o diazepam. Então, essa pessoa cede à ansiedade no primeiro momento, mas causa uma depressão no segundo. E o que é pior, os benzodiazepínicos, eles podem causar dependência, que é outra pergunta muito frequente que as pessoas me fazem. Ah, doutor, esse remédio causa dependência? Se for antidepressivo, não. Se for benzodiazepínico, sim. Então, assim, existem remédios e remédios que a gente pode tratar o quadro depressivo, né? E tem outros remédios que podem causar depressão. Quais são os mais frequentes? São os corticoides. As pessoas que tomam corticoide, como por exemplo em lúpus eritematoso sistêmicos, essa pessoa, 90% dessas pessoas têm depressão, porque o próprio tratamento do lúpus causa depressão. Então é importante a gente também fazer uma avaliação precisa, com acurácia, desses quadros depressivos e de outras situações clínicas que os pacientes estão sendo acometidos. Próximo, por favor. Bem, essa eu acho que a gente já falou da epidemiologia bastante, né? Já falei que as mulheres são mais susceptíveis do que os homens, já falei que muitas vezes ela tem quadros mais graves do que os homens. Entretanto, em termos de suicídio, há uma coisa interessante. As mulheres tentam 3 vezes mais do que os homens e os homens conseguem 3 vezes mais do que as mulheres. Então, como assim? Como isso é possível? Porque as mulheres tentam com métodos menos letais. Às vezes é tomando comprimido, às vezes é tomando algum detergente em casa, que dá tempo de chegar no hospital e salvá-las. Os homens tentam de forma mais radical, por enforcamento, por arma de fogo, por se jogar de prédios altos. Então, tudo isso a gente tem que ter uma visão bastante clara de que a depressão em homem ela é muito mais letal para o suicídio do que a depressão em mulher. E eu não estou dizendo que mulher não tem um percentual importante da questão do suicídio. O que eu estou dizendo é que a gente tem que olhar com as mulheres com carinho e com o homem com muito mais carinho, porque os homens eles são muito mais letais nos métodos que eles escolhem. Vamos passar para o próximo, por favor. Bem, há uma variação cultural na depressão? Sim. E há uma variação também em ascensão. Por que em ascensão? Porque a depressão, alguns anos atrás, não tinha esses 2 componentes que nós temos hoje em dia. É uma quantidade excessiva de drogas, né? Muitas delas causando depressão, e uma quantidade muito menor de exercício físico que a gente faz. E, agravando tudo isso, uma quantidade menor de sono. Então, pessoas que dormem pouco, pessoas que fazem pouco exercício e pessoas que fazem uso de muitas drogas, obviamente, a prevalência de depressão na nossa sociedade vai aumentar, né? E eu tenho muito medo, com essa liberação que está sendo discutida no nosso país, de todas as drogas, porque isso eu acho que vai ser um desserviço enorme à nossa população. E eu lembro, das minhas aulas de história, de que no século XIX, a Inglaterra, que é um país pequeno comparado com a China, fez a luta do ópio 2 vezes. E 2 vezes a Inglaterra ganhou. E por que ganhou? Porque ela basicamente liberava o ópio para os chineses. E aí fica uma nação totalmente refém do ópio, né? É isso que a gente quer para o nosso país, uma população totalmente dependente de drogas. Eu acho que a gente tem que ter muito cuidado com essa questão. E, pelo contrário, a gente foi muito bem sucedido no cigarro. A gente hoje conseguiu reduzir substancialmente, 60% da população adulta na década de 50 fumava. Hoje é só 11%.
É muito ainda? Mas é muito menos que 60%. E por quê? Porque a gente conseguiu convencer a sociedade que cigarro não valia a pena. Então, eu acho que todos nós juntos, a gente tem que ter essa leitura de que droga não é a saída dos nossos problemas, né? A gente tem que ter bastante claro de que a gente tem que resolver os nossos problemas de outra forma, não usando drogas que vão escamotear esses problemas, inclusive. Então, eu vejo hoje jovens no meu consultório com essa questão dos cigarros eletrônicos, né? E aí chega com um problema pulmonar chamado EVALI, em inglês, que é um problema que matou mais de 1.000 adolescentes no ano passado. Devido a quê? A um problema de causa fibrose nos pulmões. Então, o cigarro eletrônico é tranquilo. Tranquilo nada, né? Então, tem um monte de problemas associados com essa questão do cigarro eletrônico. E a gente precisa alertar a sociedade para que não caia de novo nessa história, né? Pelo amor de Deus, chega, a gente saiu do cigarro de nicotina, agora vamos para o cigarro eletrônico? Não, né? Vamos tentar diminuir isso. Próximo, por favor, Sara. Passou essa? Eu acho que sim. Pronto. Então, isso aí a gente já falou, né? De que a depressão tem, bem como o suicídio também, tem uma genética. E aí a primeira proposta, viu, o vereador Jorge Pinheiro, é o seguinte: a gente sabe que famílias onde acontece suicídio são as famílias muito mais prováveis de acontecer suicídio de novo. E a pergunta que eu faço é o seguinte: por que é que o SUS não tem um programa específico para acompanhar essas pessoas? Né? Se eu sei que essas pessoas vão estar mais em risco, o risco de eu ter um parente que morreu por suicídio e eu morrer por suicídio é 5 vezes maior do que a população em geral. Então, assim, por que é que eu não acompanho essas famílias? Eu tenho que acompanhar essas famílias porque elas são famílias de alto risco. E tem um problema também de como elas lidam com aquele suicídio que aconteceu naquela família. Muitas vezes é com culpa. Por que é que eu não percebi? Por que é que eu não notei? O que é que eu devia ter feito que eu não fiz? Então, tem uma série de questões que a gente precisa trabalhar com essas famílias para elas se sentirem apoiadas e terem o suporte emocional necessário que esses casos requerem, não é? Próximo, por favor. Bem, aí tem a questão dos dados, digamos assim, científicos, né? Dos gêmeos monozigóticos, e a gente vai ver que a proporção em gêmeos monozigóticos é mais do que o dobro dos gêmeos dizigóticos, demonstrando claramente que há um componente genético nessa questão da depressão. Próximo, por favor. Né? Aí o estudo de adoção também demonstraram a mesma coisa. Quer dizer, mesmo uma pessoa, um gêmeo que tenha monozigótico, ou seja, tem a mesma genética, adotado por outra pessoa que não os seus pais, vai ter um quadro de depressão muito maior do que nos filhos dessa outra pessoa que adotou este garoto que tinha um irmão com depressão com a mesma genética dele, que é o gêmeo monozigótico. Vamos passar para frente, por favor. Né? E aí, continuando essa questão, não significa dizer o quê? Que a gente vai tentar identificar, existem estudos hoje tentando identificar quais são os genes da depressão. O problema é que já foram identificados mais de 30. Então, quais são os genes mesmo de depressão? Nós não sabemos. Então, essa é uma das dificuldades, porque se a gente pudesse saber quais são os genes, hoje existe uma técnica chamada de knockout genes. A gente pode evitar, já temos tecnologia para isso, a expressão daquele gene. Se isso vai ser ético e vai ser concordado pela sociedade ou não, aí vai ser outro debate, um debate ético extremamente importante. É se nós podemos, sabendo que aquela pessoa vai ter um risco enorme de depressão, bloquear aquele gene.
A gente vai brincar de Deus? Não sei. Aí é uma questão que a sociedade vai ter que discutir seriamente, né? Ou a gente tem que aceitar que a genética vai vir, e se vier e a pessoa tiver depressão, a gente vai tratar. Mas já existe tecnologia para identificar quais são os genes e bloquear a expressão desses genes. Próximo, por favor. Vamos para frente, porque tem algumas coisas que eu acho que eu já falei muito dessa parte genética, né? Isso aí é importante. Nós temos esse eixo que a gente chama hipotálamo pituitário adrenal. O que é a importância desse eixo para o quadro de depressão? É que quando eu sou ansioso, quando eu estou com ansiedade, eu produzo um hormônio chamado cortisol. E qual a importância desse hormônio cortisol? É que ele diminui a produção de serotonina, portanto, causa depressão. Então, toda pessoa muito ansiosa hoje vai ser o deprimido de amanhã. Então, se a gente aprender a lidar melhor com a ansiedade, diminuir a produção de cortisol, a gente vai ter uma melhora do quadro depressivo. Então, veja como tudo está interligado. Não é só uma abordagem A, B ou C. A gente tem que entender que depressão e o suicídio, em consequência, é uma questão complexa. É uma questão que uma atitude só não vai dar o resultado que a gente espera. A gente tem que unir todas essas informações para a gente fazer um tratamento que contemple a maioria desses problemas para que a gente possa ajudar realmente aquela pessoa, né? Próximo, por favor. E aí é só explicando claramente, né, esse eixo que eu já acabei de mencionar, a questão gráfica, onde é que ele está localizado no cérebro. Próximo, por favor. Bem, essa daqui é a questão, de novo, né, da dexametasona. A dexametasona é um corticoide sintético, e então fazia-se o teste de supressão da dexametasona desde a década de 80, e se essa dexametasona suprimisse o cortisol, era porque a pessoa teria uma depressão endógena e não exógena. Essa época já acabou, porque hoje a gente sabe que tanto depressões endógenas quanto exógenas têm o aumento da produção de cortisol. Então, foi uma tentativa de entender melhor essa questão da relação da ansiedade com depressão. Próximo, por favor. Essas características, né, esses níveis reduzidos de serotonina e de noradrenalina e dopamina, são mais ou menos o paradigma hoje que a gente tenta, através de diferentes medicamentos, equilibrar esse sistema, né, que estão desequilibrados. E muitas vezes a gente pode usar a psicoterapia para fazer isso. Psicoterapia, ela faz ajuda nesse equilíbrio biológico dos sistemas envolvidos em depressão? Resposta, sim. Faz sim. Então, é mudança de estilo de vida. Eu deixar de beber, eu deixar de fumar, eu fazer atividade física, eu me alimentar melhor, eu ter uma higiene de sono, tudo isso também ajuda. Então, não é só uma coisa ou outra. Nós temos que ter todos esses aspectos reunidos dentro de uma proposta terapêutica para que a gente possa realmente lidar com esse quadro de depressão. Próximo, por favor. Bem, aí a questão do sono, né, que eu já mencionei bastante, que a gente não pode deixar de dormir 8 horas. Nós temos que dormir à noite. Por que à noite? Porque à noite libera um hormônio chamado melatonina, que não é liberado durante o dia. Então, as pessoas notívagas, aquelas pessoas que gostam de dormir 2, 3 horas da manhã, são muito mais expostas à depressão do que as pessoas que vão dormir às 10 horas e acordam às 6 horas da manhã com o sol. Então, vamos tentar ser cada vez mais diurno do que noturno, que isso vai ajudar a gente muito mais na questão da depressão. Próximo, por favor. Né? Bem, essa questão da neuroimagem tem N artigos demonstrando que existem alterações em várias partes cerebrais.
Eu não vou aqui entrar em detalhes, porque isso aí levaria um conhecimento mais aprofundado de biologia. Mas acreditem no que eu estou dizendo. Próximo, por favor. Próximo, isso aí nós vamos também já falamos muito, vamos passar, né? Porque todos esses aspectos eu já mencionei, né? E pode ir em frente, né? E aí nós volta aí um pouquinho, isso aí. Então nós vamos ter vários tipos de antidepressivos, né? Nós vamos ter os tricíclicos, que são mais antigos, e os inibidores seletivos de recaptação de serotonina são mais modernos, por exemplo, a fluoxetina. A fluoxetina é mais eficaz do que o triciclo, que é mais antigo? Resposta bem clara, não. Mas ela tem menos efeito colateral. Então, essa é uma das grandes coisas que a gente conseguiu com a psicofarmacologia moderna. Não é que os novos são muito mais eficazes do que os antigos, mas tem menos efeito colateral. Mas tem efeito colateral, sim. Por exemplo, a serotonina, para homens, é muito complicado. Por quê? Porque essas drogas que atuam na serotonina, elas têm um efeito muito ruim na questão sexual do homem. Então, muitos desses remédios, eles diminuem a libido, diminuem a ereção. Então, isso, para os homens, é muito ruim. Então, a gente tem que negociar com o paciente, cada paciente, quais são os efeitos colaterais que ele não toleraria. E aí a gente fazer a melhor opção para aquele paciente individual. As mulheres, pelo contrário, quando eu pergunto quais são os efeitos colaterais que a senhora não quer ter, aí ela diz, eu não quero engordar. Pronto, eu não vou passar medicamentos que engordem. Então, eu vou ter que escolher, fazer aqui a seleção do que seria o melhor para ela ou para ele, para que a pessoa realmente use a medicação de uma forma indicada, tendo o mínimo de efeito colateral possível, né? Próximo, por favor. E aí está a descrição dos diferentes tipos de antidepressivos, que eu não vou entrar em detalhe de cada um deles. Mas nós temos hoje mais de 30 mecanismos antidepressivos. Então, é uma pleiade bastante grande que a gente pode escolher praticamente a dedo para aquele caso específico, né? Não é a receita de bolo que a gente faz para todo mundo, para every body, every cabra. Não é assim, né? A gente tem que escolher de acordo com o que a pessoa se sente melhor. Pode ir passando, por favor. Isso aí. Aí a questão da depressão bipolar, que eu já mencionei, que antidepressivo não deve ser prescrito. Isso aí já falamos também. Vamos para o próximo. Né? E aí nós vamos ter os famosos estabilizadores do humor. Entre eles, o lítio. O lítio é uma medicação fantástica. Me permita eu falar um pouco do lítio, porque o lítio hoje é o principal agente anti-suicida que nós temos aqui no Brasil e no resto do mundo. O lítio, me permitam fazer um resgate histórico aqui, porque inclui um brasileiro. O nome desse brasileiro é José Bonifácio de Andrada e Silva. O José Bonifácio era professor de mineralogia na Universidade de Coimbra, no começo do século XIX. Então, em 1803, ele saiu lá de Coimbra e foi para a Suécia estudar minerais. E lá ele descobriu alguns minerais. Entre esses minerais que ele descobriu um chamado petalita. Petalita, que ele homenageou a casa dos reis Pedro, lá de Portugal. Outro, ele botou o próprio nome dele, que é Andradita. Então, qual a importância da petalita? É que em 1823, um químico sueco chamado Alfredsson isolou o lítio da petalita. Então, o José Bonifácio não é só patriarca da independência, ele é patriarca também da terapia para a prevenção do suicídio. O lítio tem muitos países e algumas cidades nos Estados Unidos já estão colocando o lítio na água potável. Por que o lítio na água potável? Porque diminui o suicídio.
diminui a questão do suicídio na água potável. E isso não é um relato isolado. Hoje nós temos vários relatos de meta-análises, juntando muitos artigos, demonstrando claramente que o lítio tem um efeito extremamente protetor para a prevenção do suicídio. Então, hoje, nós usamos o lítio praticamente em todos os pacientes que têm risco de suicídio. Por quê? Para evitar exatamente esse desfecho. O lítio atua, tem vários mecanismos, né? Aqui que eu não vou entrar em detalhes, mas são mecanismos que aumentam muito a resistência cerebral, através de uma substância que a gente chama BDNF, que é Brain Derived Neurotrophic Factor. É um fator de crescimento das conexões cerebrais. E esse BDNF ajuda muito na redução de suicídio. Então, o lítio tem uma grande vantagem ainda, é barato, né? O lítio é uma medicação extremamente barata. Então, nós passamos isso sistematicamente para pacientes que têm depressão grave com risco de suicídio. Ah, só existe o lítio? Não, existem outras substâncias também. Os antidepressivos, tem o ácido valproico para pessoas que têm transtorno bipolar, que a pessoa que tem transtorno bipolar, eu já disse, que tem mais risco de suicídio do que a pessoa que tem depressão. Então, tem vários medicamentos que a gente pode ajudar a equilibrar biologicamente esse sistema que induz a pessoa a pensar que a morte possa ser uma solução. Próximo, por favor. Os triciclos, que eu não vou mencionar cada um deles, mas só estou dizendo quantas opções nós temos, né? Agora, tem um dado aí que eu tenho que falar. Muitos desses antidepressivos não estão disponíveis no SUS. E aí a gente brinca lá na faculdade, como é o tratamento que a gente vai no SUS? É CTA. E afinal de contas, o que é CTA? Conforme tem no armário. Então, no armário só tem fluoxetina, vai ser fluoxetina. Se o armário só tem aquilo, vai ser só aquilo. Então, é assim que a gente deve tratar a depressão? Obviamente que não. Claro que não. A gente tem que ter um cardápio para as pessoas pobres, pelo menos parecido com aquelas pessoas que têm um poder aquisitivo maior na nossa sociedade. Então, é importantíssimo a gente disponibilizar diferentes mecanismos, porque todas as pessoas são diferentes entre si, graças a Deus, a biologia, a psicologia, a história. Nós somos todos seres humanos, mas somos únicos. Cada um de nós não é igual ao outro. Graças a Deus, né? Como dizia Dom Helder Câmara, né? A tua igualdade me empobrece, a tua diferença me enriquece, né? Então, a gente fica rico com a convivência uns com os outros. Então, é importante a gente disponibilizar isso no sistema público para que a gente possa ter uma assistência adequada e uma acessibilidade para todos os pacientes do nosso país, não só aqueles que têm maior poder aquisitivo. Próximo. Esse já falei, alguns desses pontos. Próximo também, já falamos, aí não vamos entrar nos detalhes de cada um deles, já falei também nos efeitos colaterais principais. Vamos passar para frente, por favor? Um pouquinho mais, isso. Porque tudo isso aí a gente já mencionou razoavelmente, não vamos entrar nos efeitos colaterais de cada um deles. Pode ir, por favor? Pode ir. Tranquilo? Aí, só voltando um pouquinho, aí é onde a gente chama de sinapse, né? Então, nessa sinapse, parece que haver pouca serotonina, pouca dopamina ou pouca noradrenalina, então o objetivo do antidepressivo é que coloque esses níveis desses neurotransmissores adequados nessa sinapse, que é a ligação entre um neurônio e outro. É como acontece no cérebro, nós temos 100 bilhões de neurônios, né? Então, é muito neurônio que a gente tem dentro do nosso cérebro. Próximo, por favor. Próximo. Aí nós vamos continuar, por favor. Aí o lítio eu já falei,
o mecanismo de ação do lítio, que é complicado, né, que a gente não sabe bem exatamente. Aí tem tudo é beleza com lítio? Não. O lítio pode ter algumas coisas, né? O lítio é do mesmo grupo do sódio, então ele é um sal. Então a pessoa pode urinar mais, beber mais água, né? Em 20% dos pacientes pode ter um leve tremor, né? Pacientes que bebem pouca água podem ter problema nos rins. E em 10 a 15% dos pacientes existe alguns problemas na tireoide. Mas todos esses problemas são infinitamente menores do que os benefícios que o lítio traz. Então, o lítio foi estabelecido em 1949, através de um pesquisador chamado John Cate, como sendo o grande descoberta, né, da psicofarmacologia moderna. E de 1949 para 23, né, já são 74 anos que o lítio é chamado gold standard, é o padrão ouro. Nenhuma medicação na nossa área psiquiátrica é melhor que o lítio, né? Então, é uma coisa assim, qual área da medicina tem uma substância que é padrão ouro durante tanto tempo? Então, o lítio é absolutamente fantástico, e eu sou fã do lítio há muito tempo, e eu posso confessar para vocês que a minha tese de doutorado foi sobre o quê? Foi sobre lítio, obviamente, né? Eu falando desse jeito, vocês já desconfiaram dessa informação. Então, próximo, por favor, sabe? Sim, aí nós temos uma outra modalidade de tratamento de prevenção do suicídio que é extremamente polêmica, né? Que é a eletroconvulsoterapia. A eletroconvulsoterapia é a mais eficaz de todas as formas de tratar o risco de suicídio. De novo, nós não sabemos exatamente como faz, mas a metáfora que eu uso é o seguinte: quando o computador da gente dá pau, o que é que a gente faz? A gente reinicia, né? O cérebro também funciona do mesmo jeito. Então, é uma descarga elétrica que faz com que o cérebro reinicie. E funciona. Isso é recomendado em todos os países do mundo têm, menos no Brasil, para a classe pobre. A classe rica tem acesso ao ECT, a classe pobre não, né? E isso é uma questão ideológica, não é nada de ciência, porque não tem nenhuma estudo de nenhum país que seja publicado em nenhuma revista científica que diga que o lítio não é eficaz para esse tipo de paciente. Isso significa dizer que a gente vai fazer ACT em todo mundo? Não, de jeito nenhum, claro que não. Nós vamos fazer naqueles quadros que são absolutamente mais intensos e mais graves, e que a vida corre por um fio. E aí a gente faz o ECT, porque o ECT tem um efeito imediato. O antidepressivo demora 1 mês, o lítio demora 2 semanas, psicoterapia demora 3 meses, 4 meses. O ECT, no outro dia a pessoa já não pensa mais, é quase que milagroso a história. Então, é muito importante a gente não abdicar de nenhuma forma de tratamento para as pessoas pobres. Os ricos já têm. O que a gente tem que fazer é acessibilidade para as pessoas que não têm recursos para pagar isso. Próximo, por favor. PST, eu já falei, eu queria deixar algum tempo aí para vocês discutirem comigo. Próximo. As indicações, já mencionei também, né? A terapia com ervas. Elas podem ajudar? Podem ajudar, sim. Né? Então, assim, não é ou uma coisa ou outra, é uma coisa e outra, e outra, e outra. Então, tudo pode ajudar? Claro que tudo pode ajudar. Tem erva de São João, que é uma erva extremamente boa para ajudar no quadro depressivo. Então, não é aquela coisa de, vamos fazer aquilo ou aquilo. Não, vamos fazer uma coisa e a outra, é aditivo. Então, a gente tem que lembrar que a doença é complexa e que exige múltiplas formas da gente ajudar aquele paciente. Não é a gente ficar ideologicamente preso num quadrado e não pensar de uma forma globalizada e respeitando
o que a evidência científica traz. Eu acho que nós temos que, acima de tudo, ver o que é que a evidência científica fala sobre aquele problema, para a gente ter sempre uma prática de política pública baseada em evidência. Eu acho que esse é o grande passo que a gente dá como sociedade. Vamos ver o que a evidência diz e vamos tomar as atitudes apropriadas para que aquilo possa ser debelado, reduzido. Próximo, por favor. Aí são as referências, e aí eu acho que a gente terminou esse... Vai mais em frente, por favor, não sabe? Aí são aquele quadro de novo, não vamos repetir isso, né, da sinapse, e eu queria agora, né, me colocar à disposição de vocês para que a gente possa esclarecer, aprofundar temas relacionados a essa questão tão importante que é depressão e suicídio. Eu abordei muito a questão da depressão hoje e tocando de leve na questão do suicídio, porque eu acho que é importante a gente entender que a principal causa de suicídio no mundo é depressão. Então, se a gente tratar a depressão, a gente está fazendo uma política muito eficaz de prevenção de suicídio. Então, isso que a gente quer. Para concluir, eu falei que 28% da incapacitação de todas as doenças do mundo é por transtorno mental, 10% por depressão. E o que é que acontece nos orçamentos públicos? Só 2%, tanto na cidade de Fortaleza, quanto no estado do Ceará, quanto no governo brasileiro. 2% da verba da saúde vai para transtorno mental. 2%. E aí eu costumo dizer, o vereador Jorge Pinheiro já me ouviu várias vezes isso, que está na hora de sair do verbo, de dizer que transtorno mental é importante, prevenção do suicídio é importante, e ir para a verba. E a gente ter como meta convencer os gestores a pelo menos dobrar essa dotação orçamentária. Nós temos em Fortaleza apenas 3 CAPs infantis para uma população de 2 milhões e 500. Nós temos 6 CAPs adultos para uma população de 2 milhões e 500. Nós temos 3 residências protegidas para aquelas pessoas que não têm família, que não têm onde ficar, cada uma só com 10 pessoas. Nós temos 30 pessoas, quando seria necessário acolher 3.000 pessoas. Então, a verba para a saúde mental tem que aumentar porque a demanda existe. E não acho que é razoável. Foi feita uma pesquisa agora pelo professor Ronaldo Laranjeira, em São Paulo, que 60% dos homeless tinham transtorno mental. Não acho que é razoável nós abandonarmos aquelas pessoas que estão sofrendo por transtorno mental debaixo de viadutos, debaixo de pontes, sem ter onde ficar, sem ter a dignidade humana que merece. Então, eu acho que a gente precisa olhar com carinho, e uma sociedade civilizada só pode ser civilizada, na minha opinião, se ela olhar com carinho aquelas pessoas que mais precisam dela, que estão mais necessitadas. Isso aí a gente tem que dar um passo adiante e não ficar ignorando aquelas pessoas que estão nos sinais, nos pedindo ali uma esmola, às vezes até, infelizmente, para usar crack e para usar droga, né? Porque a gente não tem essa consciência como sociedade ainda que esse problema nos afeta, esse problema é nosso também. E a gente tem que ter esse cuidado extremo com pessoas que têm transtorno mental. Né? Essa era a minha mensagem que eu queria deixar nesse Setembro Amarelo. Né? E convidar todo mundo, como já foi dito, né? No dia 10, agora, às 16 horas, ali, saindo do Espigão da Rui Barbosa, caminhando até o Náutico, a gente caminhar pela vida. Né? Muito obrigado pela oportunidade. Eu peço perdão pelo pequeno atraso que eu tive que atender pacientes graves no hospital. Vocês sabem que eu venho direto do hospital para cá, mas eu espero ter contribuído para que vocês possam cada vez mais estar comprometidos com a causa da saúde mental, né? Que é uma causa minha, que é sua, que é todos nós. Muito obrigado mais uma vez.
Nós que agradecemos, doutor Fábio. Primeiramente, parabéns pela aula. Muitas pessoas aqui elogiando. Eu vou já ler os comentários. Antes eu vou passar para o nosso querido vereador Jorge Pinheiro. Só ressaltando, né, então, a caminhada do dia 10, aproveitando, faz a correlação com a sociabilidade, com o exercício físico, justamente, né, mobilizando aí essa questão complexa, como você falou, né, a gente não pode se reduzir a uma condição clínica, a uma condição de saúde mental, a gente não pode reduzir essa questão da saúde mental, e parabéns por todas as suas colocações. O nosso vereador Jorge Pinheiro pode dar mais alguma palavra a respeito disso, a gente está com o tempo um pouco estourado, mas fique à vontade. Pronto, mas eu só queria primeiramente fazer o registro também, eu vi aqui o senhor Irã Uchoa, né, que está participando também da aula, ele que participou aí do 31º CATS, que é um curso de atendimento a tentativas de suicídio, né, que foi promovido aí pela Federação Internacional de Psicologia das Emergências, FIP e FPE, em parceria com o Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Ceará. A gente fez até em uma certa sessão plenária, a gente fez a menção a isso, parabenizou inclusive o Tenente Coronel Edi Paixão, que é também trata muito da questão da prevenção ao suicídio. Feito o registro e agradecendo também a presença do senhor Irã Uchoa, né, e falando também do Tenente Coronel Edi Paixão, eu queria dizer, eu não tinha ainda ouvido essa aula, né, do doutor Fábio, que aprofundou ainda mais o tema. A gente sempre fala, mas ele, como fala para o pessoal mais leigo, evidentemente, ele não aprofunda tanto o tema. E eu sei que aquele também não foi tão fundo dentro daquilo que ele conhece, né? Mas para nós fica muito claro aí a importância de trazermos essa discussão à baila no município de Fortaleza. É importante que a gente tenha essa discussão mais séria. A gente sabe, a gente está vendo aí, né? O Brasil hoje, eu acho que tem cerca de 12% de pessoas com depressão, se não me engano, 12%, é muita gente. É isso aí. Muito. Não é? Pois é. A ansiedade, do mesmo jeito que eu nunca tinha ouvido também essa correlação de dizer que o ansioso de hoje é o depressivo de amanhã. Então a gente está indo numa ladeira abaixo e a gente precisa, tendo identificado todas essas questões, a gente precisa tratar com mais seriedade, e tratar com mais seriedade não é simplesmente dizer isso, é verdade, a gente precisa tratar com mais seriedade, mas é como não cansa de dizer o doutor Fábio Gomes de Matos, que é preciso sair do verbo e ir para a verba. Né? Quando ele fala sobre essa questão dos 2%, evidentemente é algo que é extremamente necessário. Nós queremos levar isso para o executivo. Nós queremos levar essa seriedade. Eu sei que o executivo, eu sei que as secretarias de saúde têm diversas questões a ser tratadas, mas a gente não pode esquecer e não pode deixar de ver que isso é algo que está afetando gravemente. Eu tenho ouvido falar, eu não sabia. Inclusive o doutor Fábio Gomes de Matos, ele já tem, dentro desse programa de extensão do Pra Vida, tem o Pra Vidinha. Crianças com depressão, crianças com ideação suicida, isso para nós é chocante. Entende? Então, é algo que não dá simplesmente para a gente se chocar e ficar do mesmo jeito. É por isso que eu me comprometo aqui de, mais uma vez, fazermos uma audiência pública, chamarmos a Secretaria Municipal de Saúde, chamarmos a Secretaria Estadual, a CESA, chamarmos diversos protagonistas, não só para a gente ficar, mais uma vez, falando sobre isso, mas vamos tirar encaminhamentos concretos, vamos levar, por exemplo, o Pra Vidinha para as escolas, vamos fazer com que esse programa do Gatekeepers, né, que é os Guardiões da Vida, que eles possam se estender nas escolas, nas unidades de saúde, nos trabalhos, né? É algo que, daqui a pouco, na própria Câmara de Vereadores, houve uma pessoa que teve um surto, uma questão, passou por isso. A gente precisa olhar para os outros, a gente precisa saber que isso está afetando todo mundo.
Não tem, a gente tem casos na família. Quem não tem casos na família de pessoas com depressão? Eu tenho uma prima que cometeu suicídio. Então não dá para a gente simplesmente, e eu posso dizer isso, né, que porque eu tenho ouvido e tenho tido diversas reuniões, como eu falei no início, com o doutor Fábio Gomes de Matos, a doutora Luísa Bisol, o Pra Vida, e a gente, e o PROADER, que é o Programa de Apoio à Depressão Refratária, e a gente tira diversas ideias e transforma em projeto de lei. Mas não adianta só a gente transformar em projeto de lei, ou mesmo em lei. É preciso que o Executivo se empenhe em fazer com que isso se torne uma política efetiva. Né? Não adianta a gente só ficar falando. Então, o nosso objetivo aqui, a minha fala se encerra dizendo isso, doutor Fábio. Mais uma vez, quero agradecer por tudo que tem sido feito. Quero, de fato, me comprometer, como eu já estou comprometido com a causa, mas me comprometer ainda mais no sentido de buscar fazer com que essas ações, esses encaminhamentos, essas orientações que o senhor dá, possa, de fato, se tornar. Eu fico aqui só de lá dizendo, anote isso aí. Para quê? Para a gente tentar buscar, junto ao Executivo, Secretaria de Saúde e as demais secretarias, o prefeito, Sarto, para que isso possa ser, pelo menos, começar a ser implementado. E uma das coisas que a gente está se aproximando do final do ano é a gente tentar articular aí, no plano orçamentário, que possa haver pelo menos um aumento aí de algum valor à saúde mental. Nós sabemos que esses 2% aí é algo que vem de cima para baixo, mas que o município ele precisa gastar pelo menos 2%. O problema é que ele fica nos 2%, né, doutor? Ele diz assim, pelo menos, mas aí ficam nos 2%. A gente pode ir a mais. Né? E a gente precisa, entendendo a gravidade, precisa ir a mais. Me estendi demais mais uma vez na fala, mas é porque eu não poderia deixar também de agradecer ao doutor Fábio e de dizer, né, que é uma luta nossa. Desde que eu ouvi o senhor pela primeira vez no auditório aqui da Câmara de Vereadores, eu me comprometi com a causa e vou continuar comprometido, porque o nosso objetivo, de fato, é salvar vidas. Houve uma pergunta, sabe, se você me permitir, sobre o Pravidinha. O Pravidinha hoje funciona no SOPAI, né? Então, a gente tem o SOPAI como um aliado importante também na prevenção do suicídio para crianças e adolescentes, porque o nosso serviço atende basicamente adultos, né? E hoje nós só temos 3 CAPs infantis. Se você que tem um garoto de 14 anos que está pensando em suicídio, né, você tem que levar para algum lugar. Com esse local hoje, né, o SOPAI, porque a consulta, talvez você só vá conseguir marcar para janeiro ou fevereiro do próximo ano, né? E a gente tem que ter a percepção de que o problema tem que ser resolvido agora, né? Não daqui fevereiro, março do próximo ano, que pode ser muito tarde. Perfeito, doutor. Na verdade, eu ia justamente pontuar aqui alguns comentários e eu ia encerrar exatamente com isso, pela necessidade, né, vereador? Veja como um tema tão delicado, mas que a gente precisa tratar, até porque está atingindo nossas crianças. Veja que o Moacir, por exemplo, o Raimundo Moacir, que começou aqui fazendo os comentários, fez a relação com a questão da pandemia, né? Tão recente, ainda tão presente, e que, infelizmente, vitimou pais, vitimou filhos, né, crianças, mas imagina o quanto isso pode afetar e levar a quadros de depressão e, eventualmente, a questão do suicídio. Então, é algo realmente que está muito mais presente. Já em 2017, também, o Raimundo Moacir, que é um dos nossos colaboradores da casa, levantou esse dado, né, e já se pensava na questão da saúde mental, e aí, quando veio esse momento, se intensificaram algumas questões. Outras pessoas participaram, infelizmente a gente está com um tempo apertado, mas é porque foi uma aula maravilhosa. Eu queria só mencionar que participaram aqui com comentários interessantes. A Andréa Castro fez uma pergunta sobre os cuidadores ou familiares do depressivo, como ajudá-lo, né? Como pode fazer isso. A Viviane Paiva gostou muito da palestra, também fez uma pergunta. Aliás, ela colocou a questão do preconceito, né, que muitas vezes as pessoas são taxadas de frescas,
né, isso é uma fraqueza, é uma preguiça. Falta de fé. Falta de fé, e é uma simplificação, infelizmente, grotesca, né, da realidade da pessoa. É como o doutor falou, a gente não pode reduzir a termos que são só estigmatizadores, né, muitas vezes. Márcia Adler também participou lá do Rio de Janeiro, um abraço, muito obrigado pela sua presença. O Adsey falou também que queria entender melhor essa questão de como abordar o tema do suicídio. Eu imagino que a gente possa até pensar um outro momento, já que teve um foco maior, né, doutor Fábio, na questão da depressão, mas é porque a questão da depressão também precisa ser muito, muito mais trazida à tona, justamente por ter esse impacto tão grande na questão do suicídio. Mas eu acho que também o suicídio, a gente pode trabalhar isso até pensar num segundo momento, né, vereador? Eu acho que é fundamental, né? A gente já tem também o mês Abril Blue, que foi uma ideia do ProAder, que também é ligado ao doutor Fábio Gomes de Matos, e aí a gente já construiu, tem o mês Abril Blue, que é uma campanha também que trata da questão da depressão refratária. Mas eu acho que isso aí é de grande importância nessa questão do como falar, porque muitas vezes a gente ainda traz aquela questão do efeito Werther, né? Que as pessoas ainda têm muito medo de falar, porque no passado houve, num dos livros de Goethe, essa questão do efeito Werther, que é aquela história, causou, por conta do livro, um aumento no número de suicídios, né, de suicídios, mas que depois se entendeu que a questão é não se falar do modus operandi ou do suicídio em si, mas falarmos da prevenção, e que a imprensa ela pode sim falar, né, pode, não deve, nós devemos falar sobre esse assunto e principalmente estimular as pessoas a pesquisar, a pedir ajuda e orientar também as pessoas que estão com algum familiar, com alguma pessoa falando sobre isso, também o que fazer. E aí registrar também a presença da doutora Felícia, né, psicóloga que trata também de crianças e crianças também com ideação suicida. Maravilha. Doutor Fábio, se quiser ainda fazer algumas considerações, fique à vontade. Fique à vontade. Sabe, eu só quero agradecer mais uma vez e colocar que o Pra Vida tem o Instagram, tem o Facebook, tem a programação, e quem quiser e tiver interessado em conhecer o Pra Vida, toda quinta-feira, né, à tarde, de 1 até às 6, nós estamos lá no Hospital Universitário. Será um prazer receber a quem quiser conhecer nosso trabalho ao vivo e a cores, né? Então, dessa quinta-feira, obviamente, não vai ter o Pra Vida, porque é feriado nacional, mas na outra quinta-feira já estaremos a posto lá. Então, agradecer a todos e dizer que essa é uma luta de todos, né? Uma luta de que nós temos que estar lado a lado, de braços dados, para que a gente possa melhorar a vida dos nossos brasileiros que acham que a vida não vale a pena ser vivida. Excelente, doutor, professor Fábio Gomes de Matos e Souza. Eu aproveitei e coloquei aqui o link do Pra Vida do Instagram, né? Tem as outras redes também. Então fiquem à vontade, olhem no chat. Eu queria pedir também aos que ainda estão presentes que não esqueçam de fazer a avaliação dessa palestra, que foi excelente, tenho certeza que vai ser muito bem avaliada, no formulário que a gente também colocou o link no chat, tá? Nos ajuda muito justamente a trazer pessoas tão qualificadas e que nos ajudam a aprender tanto quanto o professor e doutor Fábio Gomes de Matos, tá bom? Então é isso, gente. Eu agradeço mais uma vez a presença de todos, ao doutor Fábio, ao nosso querido vereador Jorge Pinheiro, e até a próxima edição do ciclo de palestras online. TV Câmara Fortaleza. A fortaleza da nossa cidade é você.